pessoas estão ali e quando há participação, ocupa o tempo, sabe? Passa da conta. Então causa um problema aqui para casa. Então nós vamos vencer o nosso sono. E aí, mas eu fico aqui, vamos fazer um combinado? Eu fico aqui ao final, como fiquei na quarta, porque eu estudei muito, a gente estuda muito, para ser digno dessa responsabilidade. E as pessoas, então, a gente conversa, caso alguém necessite, tá? Tá tudo bem. E hoje nós contamos também com a força da IA, né, que traz essas mensagens, essas imagens muito bonitas. Então, fica combinado assim. Agora vamos pensar nos 3 P's. Que P? Psicologia, psicanálise, psiquiatria. Não conheço nada deles, mas estudei muito Kardec. Os 3 P's, eles analisam essa situação daqui para baixo. Cérebro, corpo e mente. Só. Tem suas posições clássicas, certamente corretas, cada uma defendendo o seu ponto de vista. Mas aí, quando a gente começa com a doutrina espírita e a estudar Allan Kardec e as obras confiáveis, a visão faz, amplia. E aí ele vai acima, muito acima. De modo que eu ouso fazer um desafio. Tem uma frase aqui logo no início, que se alguém não entendeu o que a doutrina espírita fala até hoje, sobre a vida que continua, como que continua, como é que acontece, assim para formar uma ideia inicial, basicazinha pra gente, hoje ela frase está aqui. E eu a trouxe com muita alegria, porque ela é muito explicativa para nós. Aí a gente começa, emancipação da alma. Para a gente dormir, a alma se emancipa. O que é a alma emancipada? Livre, solta. Você está filmando? Isso aqui. O que é a alma emancipada? Aqui. A lanterninha não é aqui na televisão. A moça está dormindo, tem um cordão que liga ali e ela se entrega ao sono, mas o cordão que liga ela, alma, espírito, está ali. Muito claro, muito visível para nós. Então, essa alma aqui está emancipada, como nós vamos ficar hoje à noite, daqui um pouco. E se Deus quiser, bem, né? O sono e os sonhos. Esse primeiro slide compara a figurinha da internet com a da IA. Nem compara, né? A qualidade. Sou fã do progresso. Somos, né? Então, no sono, a alma repara as perdas vitais, infunde forças tiradas do mundo cósmico, paira sobre a natureza, exerce a visão à distância e a penetração das coisas. Vive a vida livre do Espírito. Essa vida de onde viemos livres e para onde voltaremos. Essa fonte é de um livro maravilhoso, um autor que, para se ter uma ideia, foi contemporâneo de Kardec e seria o substituto dele se Kardec não conseguisse tempo hábil para fazer a codificação. É o problema do ser, do destino e da dor. Se alguém gostar de leitura e quiser altas reflexões, é uma indicação. Por que eu coloquei vermelho? Exerce a visão à distância e penetração das coisas. O espírito livre, nós vamos ver logo em seguida, ele adquire o que ele é, o que ele tem. E aí ele consegue, na sua potência, que varia de pessoa para pessoa, ele pode olhar para o seu passado, ele olha para frente, ele não está limitado no cérebro de cá, aqui dentro.
Então, amplia muito. Aí ele exerce a visão à distância e a penetração das coisas, ou seja, mistérios, dúvidas, coisas que às vezes vem a sua curiosidade, ele está livre. E se ele for dedicado, estudioso e que gosta de crescer, ele vai cada vez mais ampliando mais. Por isso que a gente grifou e colocou em destaque. Essa figura aqui é só ilustrativa para você ver mais uma. Ó, o cordão de prata, a moça está dormindo, olha lá de onde ela saiu, ó, lá do cantinho lá daquele cantinho. Ela saiu, ela está sobrevoando essa cidade e ela vai até onde ela conseguir, vamos dizer assim. E isso acontece com nós todos. Vamos avançar mais. Agora a frase que eu cheguei, que eu não sei se os companheiros aqui da casa conhecem, o sono é irmão da morte. Tem que parar nessa frase. Às vezes a gente tem medo da morte, do desconhecido, mas quando vem o senhor Leon Denis e fala, o sono é irmão da morte, ajuda muito a perder o medo do desconhecido e achar que acabou, o corpo físico tombou, a vida acabou. Isso não acontece, senão essas figuras que eu acabei de trazer dessa moça aí, ó, sobrevoando, essa outra lá, da outra lá, ó, nós estamos mostrando através das figuras que esse corpo aqui, agora ele está vivo, encarnado, que é assim que a gente chama, viu? Quando quem está vindo a primeira vez, quando a pessoa está viva, é encarnado. Então, aqui, ele está aqui. Mas uma hora ele vai, mas ela não vai desaparecer. Todas as suas características, aí tudo aquilo que fala aqui todo domingo se adapta a essa vida futura, para essa criatura livre que somos nós. Viemos, estamos e seremos. Aí, então, ó, essa aí, ó, é a vida após a morte. Agora, vamos ver a frase, o sono é irmão da morte. Porque quando a gente dorme, o corpo dormiu. Então ele é só irmãozinho, ele ainda não é como a morte. Por isso que o sono é só irmão, porque você fica ali deitado, descansando, precisando refazer lá, reparar as perdas vitais, infundir forças tiradas do mundo cósmico, entender melhor, amanhecer melhor. A gente precisa dele. E a gente não desencarnou ainda. E no sono, essa liberdade do espírito de alçar esses voos, como a gente ainda vai ver mais, essa liberdade é relativa, é temporária. Ela também, a recuperação dos poderes ocultos. A frase eu coloquei que eu podia ter mudado, mas eu optei por não. Poderes ocultos. Às vezes até soa estranho, né? Quem tem poderes ocultos, não no sentido pejorativo. É de Leon Denis também, o mesmo livro. O problema do ser, do destino e da dor. Esses poderes ocultos bate com o que a gente já falou ali atrás. Aptidões que você já tem, coisas que você, sobre você mesma que você não conhece, sabe? Então, quando a alma emancipa e vai e liberta, aí agora mesmo eu já senti que alguém perguntou, mas e se eu não lembrar? A gente vai responder. A gente pode não lembrar, mas a gente abre, amplia a nossa maneira, a nossa personalidade, o eu interno, o nosso self. Já na morte, a libertação é completa e definitiva. Novamente, a IA trabalhou muito para mim, que eu pedi para ela esses exemplos todos. Nessa aqui, a moça foi na floresta, passeou, deitou e dormiu.
Mas o cordão, aqui ela colocou assim os pontos de contato, porque eu já vi umas 3 pessoas desencarnar, e o último ponto que ele solta o contato foi aqui. A gente vê claramente. E eles estão aqui, mas tudo bem. Aqui a moça está dormindo, repousando na fase de o sono, irmão da morte. Ainda não morreu. E por que não morreu? Porque esse cordão fluídico, não é um fio, não é uma corda, é um fluido especial que nasce conosco. Aí tem outros detalhes do umbigo, da ligação com a mãe, aí não tem tempo para a gente aprofundar isso aí. Mas ele está aqui, ó, olha lá, ele vai. Enquanto esse cordão estiver ligadinho assim, ó, a moça está encarnada. E se ela levar um susto aqui, esse cordão encolhe rapidamente e o espírito acopla o corpo, automático. E nisso aqui também, nessa acoplação ou subir para desapegar, tem muitos outros detalhes que a uma hora podia fazer. Que tem gente que às vezes fica, assusta quando se vê lá de cima. Muito interessante. Não temos tempo agora. Então, alguma coisa perturba aqui, o cérebro material dela acorda, ele volta correndo. Porque ela está encarnada. Ou seja, espírito e matéria, espírito e corpo sadio e perfeito. Mas aí a gente pediu outra figura. Tem que ver a diferença. Vê se vocês percebem. A mesma moça, o cordão, mas houve um corte. Aqui agora não tem mais jeito. O cordão rompeu. Aí aqui o sono não é mais o irmão da morte. Aí agora esse corpo foi para a sepultura e esse espírito adquiriu a sua emancipação de conformidade com a sua fase evolutiva, com tudo que ela fez. E aqui também a gente acrescenta o detalhe, o triste ato do suicídio, seja jovem, seja adulto, idoso, o que for, ele rompe, ele provoca isso aqui. E as consequências para quem foi é arcar com a responsabilidade, que não é pouco e nem pequena. Por isso ele nunca devia acontecer. E o saudável desligamento desse cordão fluídico é pela natureza divina, é pela doença, é pela normalidade. Hoje, infelizmente, nós soubemos de acidente aí de madrugada, né? Um tanto de pessoa, até helicóptero, batendo com helicóptero, foram 6 pessoas desencarnadas de repente. Essas pessoas, em que situação que estaria o cordão de prata delas, o cordão fluídico que liga espírito ao corpo? Rompido violentamente, assim, violentamente. Ele não foi desligado, com cuidado, e indo fazer os pontos de contato, igual o irmão Dimas tem uma história dele aqui, que é maravilhosa, que começa aqui, nesse ponto, vai subindo, vai subindo, vai subindo, até chegar no último. Esse é o desligamento saudável da vida. Por isso, esse assunto aqui, ó, de romper por acidente, por crime, por morte violenta, esse cordão de vida fluídica. Gente, vamos nos apiedar por quem já foi e pedir que nunca nos aconteça dessa forma, que tudo seja natural. E antes que a gente prossiga também com as questões do Livro dos Espíritos maravilhosas, é preciso entender a classificação dos sonhos. Eu vi várias, mas eu fui no mais simples, no mais fácil, que é do Martins Peralva, um estudioso muito considerado aqui de Boa Esperança, dedicado também, do livro Estudando a Mediunidade, capítulo 17, Martins Peralva. Então ele classificou com muita facilidade, porque tem umas outras.
os sonhos em 3 tipos: comum, reflexivo e o sonho espírita. O sonho comum é a repercussão das nossas disposições cotidianas. É a onda de pensamento que nos é própria. Por exemplo, ou seja, o sonho acontece no primeiro sono, vamos dizer assim, antes da meia-noite, depende do horário, não pode fixar a hora. O primeiro sono são as impressões do dia agitado, que vibra ali no seu cérebro, ainda não tranquilizado pelo descanso, pelo repouso. Então, esse sono também, ele ainda não é um sonho profundo, que os 3 P's lá devem cuidar muito bem deles. Há sonhos que são frutos do nosso estado mental, nervoso, preocupado com os afazeres do dia, os nossos arrastamentos para os lugares sórdidos que precisam ser vencidos pela nossa vontade, pelo nosso querer, né? E esse sonho comum é o sonho dessa personalidade, desse corpo. Logo que ele dormiu, antes de aprofundar o sono, que tem os níveis do sono, né? Antes de aprofundar e se entregar. Esse seria o sonho comum. O sonho reflexivo, vamos ver agora. Agora começa a ficar diferente. Agora entrou no campo da doutrina, das pesquisas, observações e dedicações de Allan Kardec. O reflexivo, ele acontece, segundo Martins Peralva, pela modificação vibratória. E quando no espírito, atenção, essa modificação vibratória não se dá aqui, nesse cérebro aqui que o neurologista cuida. Ele se dá lá, naquele espírito lá, tá? Você precisa fazer essa distinção. Então, a gente entra em contato com fatos, imagens, paisagens, acontecimentos remotos desta vida agora e de outras vidas que estão em nossos arquivos. Aí, por isso que isso é falado aqui na Casa Espírita, que é um local onde a reencarnação a pluralidade das vidas é um princípio básico, porque o profissional, psicólogo, terapeuta, psiquiatra, que não conhecer, que não for adepto, que não acreditar, que não quer saber, ele só vai cuidar do sono do cérebro. Tá certo, ele vai fazer a parte dele, tudo bem, mas aí, quando a gente começa nessa caminhada aqui, é o que eu disse a vocês no início, amplia muito e demais. Então, lembra lá atrás que falou os poderes ocultos? Não é nada pejorativo, não. É que você vai, por exemplo, dependendo do avanço, da dedicação, do progresso, da aptidão, e 2 palavrinhas-chave que a gente vai introduzir agora, que ela vai coordenar todo momento: merecimento e permissão. Merecimento e permissão. Para a gente ter contato com fatos, imagens, paisagens, acontecimentos remotos desta e de outras vidas em nossos arquivos. Aqui, por exemplo, acontecimentos remotos, paisagens, aquela sensação famosa que a gente fala déjà vu. Eu tenho a impressão que eu já tive aqui. É famoso esse déjà vu, né? Comum. Então, se você tiver um sonho dessa forma, estaria caminhando para o sonho reflexivo, que é o verdadeiro sonho, porque nas pesquisas estudadas, esse sonho inicial da noite ainda não é considerado verdadeiro sonho. Esse sonho aqui, ele acontece pela madrugada, quando as vibrações do nosso corpo já estão mais tranquilizadas e vai adquirindo uma força de ação que nos leva um poder de ação mesmo, um poder da alma de ação, e a gente vai penetrando o campo das atividades reais do perispírito. Certamente esse deve ser um dos que acontecia com o Einstein, né?
Porque diz que quando ele tinha uma dúvida, ele dava um cochilinho, sei lá o que ele fazia. Quando ele acordava, a solução estava pronta, né? E ele sabia. Então, o sonho reflexivo, olha só, ele já vai acontecer pela madrugada e ele adquire a força de ação, de fatos, isso tudo que está aí. Agora vamos rapidamente para o sonho essencialmente espírita na divisão de Martins Peralva. Espírita porque é do espírito, é uma ação do espírito. O corpo deitadinho ali, dormindo, descansando, o cérebro bonitinho. Tá, o corpo está na função dele, mas o espírito está trabalhando. E a hora que ele chega na fase do sonho espírita, aí o trabalho aprofundou mesmo. É uma atividade real, efetiva, quer dizer, verdadeira, do espírito durante o sono, que se encontra o espírito fora do corpo, igual o desenho que a gente tentou mostrar várias vezes, mas sempre ligado por aquele cordão folítico, porque se o cordão desligar, morreu, aí é outra coisa. E ele, fora do corpo, ele se encontra com parentes, amigos, instrutores, inimigos. Aí depende da sintonia de cada um. Os encontros acontecem. E aí, vocês podem perguntar assim, mas será que o espírito quer? É isso que ele queria? Será que ele planejou agora, aqui, enquanto está acordado, em vigília? Ou foi depois? Aí também do Leon Denis, a frase, o livre-arbítrio humano funciona igualmente durante o sono. E depois vem uma das perguntas do Livro dos Espíritos que esclarece mais. Ou, por exemplo, o espírito pode ter determinado comportamento, coloquei em destaque, que em estado normal ele não teria coragem de adotar. Porque o corpo, que é esse que a gente pensa que a gente é e que está aqui, tem uma lapidação pela educação, pela ética, pela formação. E lá no Livro dos Espíritos, nós vamos dizer, lá nas Paixões, a Kardec nomeando, perguntando, e os Espíritos respondendo, que temos que ter o controle desse cavalo alado, que são os Espíritos. A expressão usada é essa mesma. Então, o livre-arbítrio humano funciona. E se depois que ele dormiu, subiu, emancipou, ele optou por ir e fazer o que ele quer, ele optou. O corpo ficou dormindo, não ficou sabendo, mas ele quis ir. Bem como se ele também, ainda aqui, fez um pedido, porque você vai ver que vai poder fazer. Aí, é uma piadinha, né? O jovenzinho tá lá contando figurinha, contando carneirinho e adormecendo, a coisa muda de figura. Desaparece por encanto as experiências. Ou seja, coisas, mistérios, maneira de ser, que às vezes a gente tenta esconder da gente mesmo. E a gente pode, em função desse livre-arbítrio, que funciona dormindo, a gente aparecer outra pessoa. Tem consequências? Tem. E aí que a gente chama atenção, sobretudo da juventude e das criaturas que ainda não conseguiu vencer muito bem algumas das suas tentações, né? Então, depois que passa essa explicação dos tipos de sonho, como que é o despertar da pessoa no outro dia de manhã? Nos sonhos comuns, é uma imprecisa recordação de tudo. Você acorda meio assim, vai, mas tudo chega. E tem um detalhe, você esquece fácil. Esquece. Se foi melhor, se não foi um pesadelo. Já nos reflexivos e espíritas, esse registro de impressões, imagens arquivadas no nosso psiquismo, as paisagens, os fatos
remotos, recentes, estão tudo no nosso subconsciente e são plasmadas no nosso perispírito. O que é o perispírito? Aquele corpo, aquele espírito ali que saiu andando lá, livre, né? Então, é possível pela modificação vibratória, porque no corpo de carne a vibração está uma, lá, livre, ele é outro. E aí, uma frase em destaque também, são séculos e milênios em nossa memória. Aí voltamos de novo, precisamos acreditar na reencarnação, porque senão, se você achar que o nascer, de onde eu vim, que eu sou e para onde vou, for daqui a aqui, limitou, ficou pequenininho. E hoje o mundo está nos chamando a ampliar mesmo para o nosso autoconhecimento e a resolução dos nossos problemas e adaptação às vidas, né, nossas, e pessoas e profissão. Então, aqui agora nessa, eu pus Livro dos Espíritos, questões 416 e 17. Não escrevi nada, de propósito. Porque agora vamos parar de olhar ali, vamos pensar só no nosso livro base. Não vou ler grande coisa, nem muita coisa. E a pergunta 416, para você ver como que é possível acontecer. E o que está escrito neste livro não nos deixa margem de dúvida. E Kardec pergunta assim: o homem pode provocar as visitas espíritas por ato da sua vontade? Quer dizer, se ele quiser, ele pode provocar? Ele pode, por exemplo, a pergunta continua, dizer antes de dormir: esta noite eu quero encontrar-me em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa. Aí eu já coloquei a condição, as duas palavrinhas, merecimento, permissão. Tudo bem, é regra essa. E o que será que os espíritos vão responder para Kardec quando ele inteligentemente faz essa pergunta? Eles são muito concisos, né, objetivos, exatos, e respondeu assim: é o que se passa. Ou seja, pode? Pode. E no final ele falou assim: pode, pois, acontecer conforme os motivos que a isso o induzem. Aí a palavrinha, as duas imagens. Pedir levianamente, pedir por brincadeira, pedir para o mal. Tem não, aí não dá certo. Mas e um pai, uma mãe, alguma pessoa tão querida, um filho, que também não teria certamente permissão ainda, mas a gente vai tentando. E aqui eu gostaria de ter podido ter tempo para falar do meu sonho, mas não vou ter, porque foi legal também. Então, pode, depende do motivo, mas o fato de tê-lo desejado, quer dizer, de ter sentido a vontade em vigília, não é razão para que o faça. Ou seja, as regras, as leis que tem que ser. E na pergunta 417, aí agora a gente puxa para o raciocínio, porque é muito interessante, porque época de política, época de tanta coisa, o mundo inteiro, isso nos envolve tão diretamente. Kardec pergunta: os espíritos encarnados podem reunir-se em certo número e assim formar assembleias? Desencarnado, viu? Desencarnado, sem corpo, tá tudo lá, livre. E formar assembleia, grupo? Pode. Sem dúvida alguma, os laços de amizade, antigos ou recentes, reúnem frequentemente diversos espíritos que se sentem felizes por estarem juntos. Aqui, os espíritos sempre responderam para o bem. Agora, eu lembro da minha querida amiga Ivone, que isto de reunir em assembleia tem acontecido demais nas sombras, na treva, espíritos suicidas para vir influenciar e chamar
as mentes desavisadas, as mentes despreparadas, para provocar essas coisas tristes que têm acontecendo. E Ivone defende o ponto de vista. Só houve essa sugestão triste quem tem um pouco de sensibilidade e entende o que essas assembleias. Aí nós vamos falar. Aqui falou das assembleias boas, amigas? Falou. Mas o mundo invisível só tem coisa boa e amiga? Não, é o que fala, que explica a casa o tempo todo. Das várias faixas vibratórias, de tudo, das fases evolutivas dos espíritos. Então, isso é possível acontecer? É, e infelizmente acontece. E qual é o seu antídoto, a sua defesa? No mínimo, esteja aqui, no mínimo, reflita sobre essas questões, porque esse assunto aqui é maravilhoso. E o livro dos médiuns? Porque tem toda a codificação, gente, tem informação, o tempo nosso que não dá. O livro dos médiuns também, rapidamente, no capítulo, está aí o 13º parágrafo, fala assim: as pessoas que vemos em sonho, que às vezes a gente não vê, não sente a imagem, o rosto, o toque, a sensação, tudo, são sempre as que aparecem ser pelo seu aspecto, quer dizer, aquela pessoa que eu pedi. Aí os espíritos respondem: quase sempre são mesmo as que os vossos espíritos buscam ser pelo seu aspecto. Aí continua Kardec cutucando, perguntando mais: mas não poderiam os obenteiros tomar a aparência das pessoas que nos são caras, que a gente pediu para sonhar, que já falou que foi permitido? Então, a resposta dos espíritos: o mundo, gente, o universo, as leis divinas são perfeitas, perfeitas. O que existe de atrapalhado é do homem ainda não evoluído. Então, não poderiam os espíritos obenteiros tomar as aparências das pessoas que não são caras? Isso eu já falei. Aí a resposta que eles dão: somente para se divertirem às vossas custas, tomam eles aparências fantásticas. Há coisas, porém, com que não lhes é permitido brincar. Agora, se tem alguém querendo brincar com brincadeira de mau gosto, querendo fazer teste, possivelmente ele corre riscos também, né? Então aqui são explicações objetivas e exatas. Agora a pergunta clássica por que então, depois de falar tudo isso, eu não lembro dos meus sonhos? Por quê? O sono do corpo é o repouso do corpo. E como foi explicado no início, o espírito foi livre, ligado pelo cordão fluídico, sempre em atividade. Só que o corpo é matéria pesada, grosseira, difícil de conservar qualquer impressão que o espírito recebeu. Então, as impressões que você teve lá no seu sonho reflexivo ou espírita, ela chegou no seu espírito, mas depois o espírito acoplou ao corpo e ficou assim, meio sem lembrar, meio obscuro. Mas aí tem solução, porque aí você poderia perguntar: então de que serve as ideias e os conselhos que eu fui lá e recebi e que foram boas? Aí a resposta dos espíritos a Kardec: se o corpo esquece, o espírito lembra, e as ideias e os conselhos podem chegar em ocasião oportuna, como inspiração do momento. E às vezes a gente é tão orgulhoso, tão vaidoso, que acha: lembrei, não sei o que, não ergue um pensamento de gratidão ao seu protetor, ao mundo espiritual, e falando: gente, eu tive uma boa visão, uma boa intuição, será que alguém me ajudou? Muito obrigado, não é? Então tá aí a resposta, pode vir aquela inspiração que você precisava. E aí,
Outra pergunta. Ai, meu Deus, para de passar relógio. Na 413:14, pergunta assim: na vida livre da alma, aquela vida livre, tá? Com o cordão acoplado, duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? Pode. Duas pessoas que se conhecem. E conforme o sentimento que as une, de raiva, de tudo, ou também de amizade, de o que for, porque tudo tem os dois lados, né? Sim, mas aí eles esclarecem, não são duas existências da mesma pessoa, são duas fases da mesma existência, duas fases, porque o homem não vive duplamente, duas vidas, é a mesma pessoa, mas em duas fases da mesma existência, quando foi encontrar com as pessoas que ele conheceu e por um motivo ou outro foram se conversar, tudo bem. E visitam, aí acrescenta, visitam até as pessoas que julgam não se conhecerem. Isso aqui é uma beleza, gente, e aí de novo, se a gente não acreditar na reencarnação, isso aqui tudo é balela, e não é, a gente sabe que não é. As pessoas reúnem, conversam, podem ter amigos em outros países. Aí você vai, a Ivone também defende muito esse ponto de vista. Aí você vai falar assim, mas eu nunca fui, eu não conheço, eu não viajei, eu não conheço ninguém lá. Aí é que entra a reencarnação. Não é amigo, não é conhecido da agora, mas e do passado? Sabe-se lá que passado. E a afinidade ou repulsa que teve, surgiu do nada? De graça? Não. Amigos, parentes, pessoas que vos podem ser úteis, é frequente que fazeis essas visitas. Porque ser útil, gente, não está colocado aqui no sentido interesseiro, pejorativo, não. Porque a nossa vida não faz sentido se a gente não for útil a nós mesmos, ao próximo, à sociedade. Porque o contrário dessa utilidade benfazeja é egoísmo e orgulho interesseiro. Então, na codificação, a palavra utilidade é o tempo todo. Ai, meu Deus. Agora esse aqui pega pesado. Pega pesado. É da Ivone, a luz do Consolador. Os médiuns podem ter sonhos inteligentes de uma veracidade, quer dizer, verdade, e precisão incomuns. Podem ter revelações, instruções, avisos, planos, e são chamados os sonhos magnéticos. São os transes provocados pela ação sugestiva dos instrutores espirituais. Por exemplo, amanhã nós temos mediúnica, hoje quando a gente for dormir, se estiver servindo nessa causa, no nosso sono, pode vir pegar os nossos arquivos e registrar tudo ali. E a gente leva muito susto, a gente sofre. Esse aqui não é brincadeira não. Sabe, quando você vê revelações, instruções, avisos, se forem do bem e de luz, maravilha. Mas a vida não é isso, só isso. Então, o médium sofre também, e muito. Outra coisa que pode acontecer, a convivência espiritual má durante o sono, porque ela pode acontecer. Porque até então, para não assustar ninguém, a gente falou só das coisas boas. Mas conforme o que tiver no seu pensamento e na sua vida e o que estiver girando, você vai ter convivência espiritual má no sono. E é a obsessão mais grave que a Ivone acha, que ela vai fundo, ela aprofunda. Ela pode arrastar-nos a depressões generalizadas, resultando em doenças. E aqui, nesse pedacinho aqui, eu acrescento. Você lembra que a gente falou que lá no início, que no sono você vai procurar os seus iguais, os seus semelhantes, aonde você sintoniza? O que é muito religioso vai procurar os religiosos. O que gosta da bebida, ele vai procurar os companheiros
da bebida. O que gosta do álcool, das drogas, ele vai procurar. E ele se junta em assembleia, que a gente viu que é permitido aqui, e olha, vencer isso aí não é brincadeira não. Juventude, por favor, cuidado com isso, conheça esse material para saber o que você está fazendo da sua vida futura. Não é chatice de pai e mãe, não é chatice, né, professor? Não é chatice de pai e mãe, não, é verdade, E depois, até o último dia da vida de encarnado, você vai largar as consequências dessa fase aqui, que aconteceu às vezes durante o sono. Essa aqui é para comer do jardim? Porque é verdade. A gente está vendo aí, ó, muita gente morrendo, né? E olha, pode arrastar-nos a depressões generalizadas que resultam em doenças. Meu tempo está acabado. Ler, estudar, Ivone Pereira nos alerta, nos coloca nessa fase assim de uma lucidez absurda, de tão grande, né? E a gente conclui dizendo que no sono, através dos sonhos, nós buscamos nossas afeições, nossas amizades no país estrangeiro, trabalhamos para o bem, trabalhamos sob a direção dos grandes mestres da espiritualidade, estudamos, fazemos curso, isso tudo está no livro A Luz do Consolador. E a gente termina, infelizmente, porque tinha coisa para falar demais, muita coisa, deixa eu ver, eu escondi uns aqui, deixa eu ver, não, aí ó, não dá. Então a gente termina com ele. Tinha que ser, né? Bonito, tranquilo, sorridente, porque é assim que ele nos olha, é assim que a gente precisa ver. Ou seja, no sono, nos sonhos, dormindo, acordado, sempre com ele, Jesus. Então a gente precisa orar, vigiar, nos entregar à assistência muito protetora, porque ninguém está a certo, desprotegido. Todos nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Que as fases difíceis da nossa vida possam passar com mais suavidade, das famílias que têm passado por tantas dores, tantas tristezas, e que, sobretudo, as universidades, a juventude, as pessoas que lutam com tanta dificuldade, com tanto sonho desfeito, tanta decepção, possam encontrar consolo, orientação e, sobretudo, esperança, porque estudar sonho, estudar a doutrina espírita, é isso que ela nos traz, luz, esperança, mas é preciso envolvimento, é preciso conhecimento. Aquele conhecimento lá do banco da universidade move o mundo, move o dinheiro, move o progresso, move tudo, mas ele não move, ele não impede que a morte do corpo físico, que para muita gente é só isso que existe, ele não impede, e a gente tem que se preparar para esse momento aqui, ó, que é o momento da vida espiritual. Ah lá, foi para a vida espiritual. O tempo não deixa de passar, a gente não deixa de envelhecer, juventude passa, profissão é necessária, trabalhar, tudo de bom, mas cuidar disso aqui também é. E estudar sono, sonho, Martins Peralva, Ivone, Livro dos Espíritos, Evangelho, não tem tempo para tanto. Boa noite, muito obrigada.